É importante entender a inteligência artificial que não é a solução milagrosa, universal, que nós precisamos utilizar a nossa inteligência sempre como um filtro do que ela está nos proporcionando. E no caso do Ficube, como é que a gente utilizou? Uma coisa muito bonita que a gente fez. A gente conseguiu normalizar o preço, o comportamento de preço, independente do ativo, do mercado ou do tempo gráfico. Assim, no nosso modelo, não importa se é Petrobras no gráfico diário ou mini índice no gráfico de 1 minuto ou o S&P 500 no gráfico de 34 ticks. Não importa isso, nós normalizamos. E aí, inteligência artificial ajudou a gente porque ela é capaz de analisar em grandes escalas todos esses dados e mostrar algumas correlações que a gente não estava enxergando. E isso potencializou realmente a nossa solução final que a gente apresenta no gráfico web. Por isso, quando você coloca o seu mouse e acende uma luz aqui no gráfico, a probabilidade de chegar naquele alvo é tão alto. Então, como eu mencionei, inteligência artificial, no caso do Ficube, com a capacidade de olhar milhões de gráficos, de tempos gráficos diferentes, ativos diferentes, também esse poder de memória e processamento e comparação estatístico. Vamos colocar uma linha vertical aqui no gráfico e mostrar para você como nós treinamos o nosso inteligência artificial, tá? Então imagina que nesse caso, a inteligência artificial está olhando para este candle aqui, tá? Para este candle individual. Ele não está olhando para nenhum outro lugar. E aí a gente vai passar para ele uma transformação de nossos indicadores em forma vetorial. Então ele vai entender o que está acontecendo com cada dessas linhas de PVPC, tá? da forma matemática. Depois a gente colocar as mínimas aqui para ele, convertendo também em forma vetorial vários outros indicadores que a gente não falou sobre na nossa série. Nosso ROC aqui, por exemplo, ROC mínima, onde a gente mede velocidade e aceleração geométrica de Fibonacci clássico pelas retrações também e as projeções. E aí imagina convertendo todas essas linhas aqui para esse candle individual. É um algoritmo que o inteligência artificial entende. Então ele vai fazer um padrão, um standardization, a gente fala em inglês, um padrão, padronizar esses vetores e vai comparando todos aqui. Uma coisa muito interessante, um modelo onde a gente não está medindo onde estão as linhas, mas onde tem falta de linha, né? Um vácuo, por exemplo, nas expectativas do mercado. Então imagina fazer isso não só para um único candle e um único gráfico, mas fazer isso para todos os candles do gráfico aqui de Ibovespa, faz isso no gráfico semanal, no gráfico diário, gráfico horário, gráfico de 1 minuto, 5 minutos, e faz isso para todos os ativos de todos os mercados, de todos os tempos gráficos e deixa a inteligência artificial começar a mastigar toda essa informação. E de repente a gente conseguiu padronizar, normalizar o comportamento de preço, o nosso fractal 5.3 dessa forma. Então ele pega todos esses vetores e ele entende então para esse candle com essa certa característica, chegando a uma certa sequência em relação do segundo, terceiro, quarto, 10º candle lá atrás, etc. O mais provável para acontecer é X. Então a gente utiliza todo esse processamento para poder realmente entender as probabilidades.